Olá, boa noite. Deixa eu trocar o óculos aqui para enxergar, fica um pouquinho melhor. Muito bem. Hoje à noite nós estamos para receber aí a engenheira Evelyn Toniati e daqui a pouquinho ela já vai estar conectada conosco. Então eu já estou recebendo aqui o pessoal, a Gabi, o Santoro, o Júnior entrou, a Evelyn acabou de entrar aqui, daqui a pouquinho ela já está conectada conosco. Vamos lá. Daniel também está por aí. Pessoal já entrando aí na nossa live. Vamos lá. Muito bem. Quem está mais ali? Ana Avelin. Vamos lá. Chegou. Então agora nós vamos estar ao vivo com a Evelyn. Gente, muito prazer de estar recebendo vocês aqui hoje à noite. Oi, Evelyn, como é que está? Muito bem. Que bom. Olha só, quanto tempo, né? Um tantinho bom, viu? Um tantinho bem bom. Eu saí da FIA em 2008. Pois Aí é, fiz né? as contas. Faz um tempinho bom. Pois é, olha, mas está muito legal. Então, né, só para contextualizar, né, teve um amigo meu, ex-aluno da FEI também, da primeira turma, aliás, o Luiz Henrique, perito, um cara fantástico, sensacional, e aí ele me convidou para a gente, olha, vamos fazer uma live? Falei, bom, Uhum. não sei como é que é isso não, né? Vamos tentar aprender aí. E agora eu achei um canal muito legal para a gente poder estar em contato com os alunos, né? E para também dar vazão aí para vocês poderem contar um pouco de como é que são as coisas, as dificuldades, facilidades, dar uma dica para quem está começando aí no mercado e tal. Pois é. E aí uma coisa muito legal, que foi quando a gente fez um contatozinho lá, né, foi a gente estar falando dessa questão, né, das mulheres aí na engenharia civil, né, então, um assunto que eu achei bacana, aliás, me provocou para eu tentar agora manter sempre uma engenheira e um engenheiro a cada quinta-feira, para quem tá entrando aí a primeira vez, né, todas as quintas-feiras às 19 horas, eu tenho pretendido manter essa série aqui, Carreira de Engenheiro, e agora a gente está aqui com a Evelyn, né? Muito Muito bom. bem. Evelyn, conta para nós um pouquinho aí de você também, né? Já que você já começou aí a contar da questão né, de quando você esteve lá na FEI. Participou, aliás, já vou fazer essa propaganda, né? Da primeira equipe do aparato de proteção ao ovo da FEI, que ficou em primeiro lugar nos concursos do Muito Ibracon. bem. Dali para Um belo frente, desafio. a gente abriu a porteira, né? E foi tudo de bom, muito legal. Mas enfim, conta para nós um pouquinho de você e depois vamos batendo um papo, aguardando aí a participação de todo mundo que está entrando também. Fiquem à vontade depois para mandar suas perguntas. Muito bem, Evelyn. Eu comecei a fazer engenharia um pouquinho mais tarde, né? Porque antes, assim que eu saí do colégio, eu fui fazer matemática. Então, me formei em matemática, achando que ia entrar nessa área acadêmica. Não me identifiquei muito, apesar de ter concluído o curso, acabei, e aí na sequência fui fazer engenharia. Então entrei na FEA em 2004, saí da FEA em 2008, um pouquinho mais curto, porque algumas matérias, como já tinha feito matemática, acabaram saindo do currículo. Durante o período que eu estava na FEI, eu fiz estágio. Então, primeiro eu comecei um estágio numa construtora um pouco menor, que construía casa de veraneio, lá no Opa, litoral, e fazia era vários condomínios de casa de alto padrão ali na região de Marizias, Praia da Baleia e tudo mais. Então ficava meio bacana, aqui, hein? meio litoral. Mas é É. um trabalho ingrato, né, meu? Você está num lugar desse trabalhando. Quando eu ia para lá, ia para trabalhar, né? Mas foi. E aí fiquei nessa empresa durante 2 anos, trabalhando na parte de planejamento e acompanhamento de obra, mas meio que à distância, ia só algumas vezes para o litoral. No último semestre da FEI, eu entrei na Gafisa, que foi para fazer estágio em campo, em obra mesmo, e fiquei 6 meses fazendo estágio. Quando eu me formei, foi, eu acho que um dos grandes anos da engenharia civil, era onde todo mundo queria fazer engenharia civil, né? Onde deu um boom grande para gente, né, no mercado. E na Gafisa eles me efetivaram, eu fiquei, primeiro fui trabalhar aí quando eu me formei, eu não gostava muito eu não gosto muito de trabalhar em chão de obra, entendeu? Não é muito minha praia.
porque é tenso demais. Eu adoro obra, mas lá no chão mesmo é muita porrada, né? É Entendi. bem puxado. Fácil não. E aí eu fui trabalhar com assistência técnica, no primeiro momento na Gafisa, que aí é onde eu comecei a me encontrar, que acho que foi o melhor caminho para mim. Por quê? Assistência técnica, você tá com obra e não 24 horas na obra. Você tem que usar a parte de inteligência, porque você tem que descobrir os problemas, você tem que achar a solução para as coisas e você não pode errar mais, porque alguém já errou, né? A construtora já errou em algum momento, e você tem que entrar com essa parte de fazer a correção sem errar de novo. E tem um grande desafio ainda de você lidar com o cliente. E quando você está com obra mesmo, a construção, você tem que lidar com o time. E quando você está em assistência técnica, você ainda tem a pessoa que teve o sonho destruído. Porque quem compra um apartamento, compra um sonho. E em algum momento, esse sonho, o castelo desabou, entendeu? Fez um castelo de areia que quebrou. Contundente agora, nossa, desabou. E aí, eu fiquei, na Gafisa, eu fiquei primeiros 2 anos nisso. Lá eles tinham uma política que a cada 2 anos você mudava de área, então aí depois de lá, fui para uma área técnica, que era uma área específica de instalações. Trabalhar com a parte de concessionária, ligação de rede, fazer todos os tipos de ligações de instalações. Na época, era uma época que a Gafisa atendia Brasil inteiro, então viajava toda semana, cada semana estava num estado, cada hora estava num lugar falando com uma concessionária diferente. Puxa, hein? Foi bem legal. Fiquei 2 anos, assim, viajando para lá, para cá, fazendo toda essa parte de instalações, que é bem política, né? Sim, sim. Aí é até interessante você que tem experiência depois compartilhar mais um pouquinho disso com a gente. Total política, porque você tem que fazer, né? E sempre, sempre não, mas na maioria das vezes, a concessionária quer um favorzinho em troca, quer uma coisinha a mais em troca, quer um agradinho a mais para fazer aquilo. Às vezes a pessoa pede até na cara larga o que ela quer para fazer a obra que de fato precisa, e não é um favor, né? Quando a construtora faz uma extensão de rede, ela faz porque não tem rede para alimentar o prédio, ou para esgotar o prédio, né? E sempre vem em favor, hein? Nunca é assim, de graça. Depois, nesse período que eu estava com instalações, eu acabei tendo minhas filhas, nasceu uma filha, depois nasceu outra filha, e aí eu voltei para assistência técnica na Gafisa. Poxa vida, porque olha daí lá, eu ficava mais em São Paulo novamente. Eu voltei a ficar em São Paulo, porque na área técnica eu ficava viajando. E com o nascimento das crianças, as coisas começam a mudar. E eu precisava voltar a ficar em São Paulo. Então, nisso, eu voltei a ficar na assistência técnica. Fiquei mais 2 anos lá. E de lá eu saí e fui para Tibério. A Tibério é uma construtora, que eu estou até hoje, né? Sim, então, a Tibério é uma construtora um pouquinho diferente, bem diferente, na verdade, da Gafisa, e bem diferente de todas as outras que eu tenho contato. Porque a Tibério é uma construtora que trabalha com mão de obra própria. Então, ela não trabalha com empreiteiro. Eu não tenho, isso é um diferencial. Ela não tem nada de empreiteiro, é tudo mão de obra própria. E ela tem tudo que é tipo de equipamento que você imaginar na vida, eles têm. Não faz locação de equipamento. Eles têm uma central de distribuição, de todas essas coisas. E na Tibério, eu ainda continuo na assistência técnica. Aí faço gestão de um time onde tem 3 engenheiros que me auxiliam no atendimento imediato com o cliente, tem os encarregados e tem a tropa. Então, o time todo hoje, nós estamos em 65 pessoas. Poxa, bacana, hein? Olha que legal. É um montão de gente. Que bom, nossa, que bom mesmo, né? E a experiência quer dizer, você teve várias vivências, né? Então, essa experiência de ter uma empresa que chama para si, né, tanto a questão da mão de obra, quanto a questão dos equipamentos, quer dizer, assim, né, vamos pensar, do ponto de vista administrativo, muita gente pode achar que, poxa, não vale muito a pena e tal, né? Mas quando a consultora está querendo ter o controle de exato do que está acontecendo, eu acho que é mais ou menos esse o caminho, então, né, Evelyn? Eles gostam de ter total domínio de tudo que está fazendo. Então, na empresa,
até caminhão, é tudo dele, tudo roda ali dentro mesmo, tá? A parte da logística de entrega, a parte de fazer as coisas acontecer, até dentro da empresa tem uma empresa de caixilharia, então a caixilharia sai lá de dentro da empresa mesmo. Olha Então só, tem que bastante legal. coisa que sai lá de dentro. Por isso que eu falei que é bem diferente, o desenho é totalmente diferente do que a gente está acostumado nessas outras grandes construtoras, né? Que bacana. Olha, isso é Eu um estudo gosto de casa, hein? bastante. O que foi muito legal para mim, minha experiência na Tibério, que está sendo legal, é toda essa questão trabalhista, né? Porque quando a gente trabalha com empreiteiro, você liga para o empreiteiro e fala, não gostei, não quero mais, esse cara não serve. E quando você tem mão de obra própria, por mais que você faça uma entrevista, então todo mundo que vai selecionar da minha equipe, eu vou fazendo entrevista, eu vou conversando, você vai questionando, mas só no dia a dia você vai entender como que a pessoa trabalha, se ele sabe trabalhar, se ele não sabe. Essa mão de obra de assistência técnica, eu falo que ela tem que ser uma mão de obra um pouco mais polida, porque ela não pode chegar na casa da pessoa como se estivesse na casa dela, não é uma casa dela. Ela não está trabalhando na obra, ela está trabalhando na casa de uma família. E ele tem que se comportar como... ele tem que se comportar como se ele estivesse na casa de alguém, de fato, né? Ele está na casa de alguém. É uma visita que vai fazer alguma coisa lá e tenta não incomodar. E de preferência tem que ser surdo. Porque a pessoa vai xingar, vai falar mal, vai brigar e ele tem que passar a informação e ir embora. Evelyn, deixa tem a descrição, né? Eu acho que você está tocando em pontos assim que são essenciais até de comportamento, né? E aí eu quero que você depois fale um pouquinho mais dessa questão de gestão das pessoas e tal. E eu vou aproveitar aqui que o Sérgio Gussin, aliás, já estamos agendados, né? Também uma live com o Sérgio para daqui a 15 dias. Ele coloca aqui, a mão de obra é sempre melhor, a empresa cria uma cara própria e identidade. Então é mais ou menos nessa linha que você trabalha lá também, né? É isso mesmo. Então, a gente tenta trabalhar a equipe, né? A gente tem reunião semanal com o time todo, com os engenheiros todos, e tenta dar essa cara da empresa mesmo, do que a gente espera deles, o que a gente espera que eles dão de atendimento para o cliente, até onde a gente pode chegar, até onde não pode chegar. Porque cliente, apesar da gente estar errado, né, vamos dizer assim, quando o cliente chama a gente está errado porque deu alguma coisa errada. É, um deslize, né, vamos dizer assim. O cliente, às vezes assim, muitos deles também são danados, eles sempre querem uma coisinha a mais, sabe? Um carinho a mais. Eu quero um carinho a mais, eu fui tão lesado, então eu quero um carinho a mais. Então a gente também tem que ter um equilíbrio, uma balança nesse aspecto, né? É psicologia, né? É bem psicologia mesmo, porque você tem que equilibrar o que ele tem razão, o que eu tenho que arrumar e o que a gente pode ser razoável e tentar contornar de uma melhor forma possível, né? Mas nem sempre você... Agora, nesse sentido aí, né, o Sérgio colocou aqui também para complementar, né, quer dizer, que a equipe própria é uma coisa boa porque eles vestem a camisa da empresa. Eu acho que é um pouco nessa linha e queria ver um pouquinho de como é que é o seu trabalho também nessa linha que o Sérgio acabou de colocar, ou seja, como é que você, não sei, como é que é a sua atuação e como é que você pode dizer que isso interfere ou não em como a tua equipe, como, né, o pessoal que vai fazer o pós-obra, né, que é a tua especialidade aí, como é que você consegue colocá-los, então, vestindo a camisa da empresa e coisa assim? Acho que um bom papel de gestor, né, é você dar autonomia e saber escutar o time. Acho que é a parte muito importante. Então, os meus engenheiros, eles participam todas as segundas-feiras. A Tibério, ela tem 4 irmãos, que são os gestores, cada um gere uma parte, um pedacinho, né, da empresa. Então, os meus engenheiros vão toda segunda-feira falar com um dos donos que trabalha na parte de engenharia, que é o responsável pela engenharia, e cada um se apresenta. Não sou eu que levo os problemas de cada time leva o seu problema. Então, assim, acho que eles se sentem parte do todo, né? Não faz sentido a Evelyn lá e expor tudo que foi visto durante aquela semana, ou todas as dificuldades, ou as coisas que a gente achou nas vistorias.
Então, como eles são divididos, a gente atende São Paulo inteiro e Grande São Paulo. Então, cada um vai lá e fala da sua regional. Então, dar autonomia para quem está ali trabalhando com você, eu acho que é ajudar ele a entender a empresa, né? Tentar vestir a camisa nesse aspecto. E eles também fazem esse mesmo movimento com a equipe abaixo, né? Então, é uma cadeia. Que legal. Quem faz, vai descendo, né? Vai escalonando. É um clima dentro da empresa, então, é isso. É isso. E o que não dá para criar encarregados... com terceiros, né, por exemplo, né, que é um pouco do que o Sérgio também colocou mais ou menos. Eles não te dão nem um suporte na hora difícil, né, que você realmente precisa, os caras também te abandonam quando não é assim, né? Não, aí o time todo tem um pouco de vez de falar, um pouco de vez. A gente escuta muito, se o encarregado que está lá fazendo a investigação, a gente escuta o que ele está vendo, tenta ver, entender o ponto de cada um. Então, acho que é dando oportunidade um pouco para cada time, né? Eu chamo de 3 times, né? Porque é como eles estão divididos. É dar autonomia para os times falarem e expor tudo que estão vendo, né? Acho que tentando trabalhar na forma mais de parceria possível. Então, acho que a palavra da equipe é parceria. Todo mundo tem que ser parceiro. Assim como um tem que cobrir o outro, por exemplo, sendo em férias, ou sendo um ficou preso num problema, numa investigação, o outro tem que cobrir, então um tem que cobrir o outro. Então trabalha todo mundo como uma grande engrenagem. Muito legal. Que é bem isso. Olha aí, você é uma artista, então, trabalhar assim, porque é um desafio grande, gestão de pessoas. Eu juro que eu tento. O feedback que eu tenho é que roda. Tá funcionando, né? Tá funcionando. Agora, você comentou, né, dos engenheiros da sua equipe, né? Quer dizer, tem uma questão assim, quer dizer, hierarquicamente você é a gestora de toda essa equipe, esse grupo, é isso aí, né? E como é que é essa questão? Olha só, dessas 65 pessoas, eu tenho uma secretária, e o resto é tudo homem. Puxa vida. Então, né, ó, eu vou falar, né, eu acho que você... Aí eu vou te falar, Evelyn, eu não lembro quantos alunos tinham na tua turma do ponto de vista, assim, né, divisão, homem, mulher e tal. Nós nos formamos em 7, e eu era mulher, né? Só. Puxa, e só eu de menina. Bom, eu sei que teve uma época que começou a ter uma busca maior das meninas, né, pela engenharia civil e tal, e, bom, a gente sente que realmente tem uma diferença até do compromisso, né, eu... Com certeza sou fã das engenheiras, porque a gente sente mesmo. Não é que a rapaziada não é compromissada, é que tem aquela questão, né, de homem amadurece um pouquinho depois, é aquela história, né? Eu acho que é um pouco por aí. Mas sempre tem às vezes aquela pergunta, mas engenharia civil para uma mulher é um negócio meio complicado, porque é obra, peãozada, aquele negócio todo. Então, assim, queria que você pudesse comentar um pouquinho nesse sentido, né? Como é que você gerencia isso? Porque a gente, em geral, assim, eu tive bons feedbacks dos nossos ex-alunos e tal, mas queria que você pudesse comentar essa situação, se você sente em algum momento que tem, sabe, aquela discriminação, enfim, conta um pouquinho aí dessa ação. Não é muito simples, né? Na verdade, assim, claro que cada uma vai se encontrar numa área. A gente encontra bastante engenheiro, por exemplo, trabalhando em escritório de projetos. Eu acho que a maioria das mulheres estão na parte de escritório. Eu não me vejo em escritório, porque eu gosto dessa dinâmica, desse desafio, desse movimento do dia a dia. Então, acho que projeto é um pouco mais calmo. Mas, toda vez que você começa, então, quando eu entrei, por exemplo, na Tibério, quando você chega como gestora para tocar um time tão grande, você tem que ser firme, ter voz firme, ter atitudes firmes, e as pessoas, os que estão abaixo de você, tem que começar a ter credibilidade no que você está falando e no que você está buscando. Acho que toda vez que você começa um trabalho novo, cuidar de uma equipe nova, você tem que reaprovar tudo de novo, provar que você é capaz, provar que você tem conhecimento, provar que o que está falando tem coerência. Então, eu acho que é um belo desafio, né? Acho que para todas as mulheres que quiserem entrar nessa área de engenharia, elas têm que ter certeza que eternamente
elas vão ter que reprovar que elas são capazes do que elas estão falando está correto, está coerente, tem fundamento, né? E ter pulso bem firme. Pois é. Bem Bom, firme. pelo menos eu vou falar da minha esposa. Pulso firme pra mulher não falta. Tá ali, ó, pra botar o cara na rédea e tal. Mas assim, é uma coisa. Você sente que talvez então os engenheiros não precisam ficar se provando o tempo todo? É um pouco isso a tua sensação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quando você está falando de par, né? Quando você está falando de engenheiro para engenheiro, eu acho que não tem esse problema, não. Então você não vai ter problema com uma pessoa que é par sua, uma pessoa que está na mesma formação que você, eu acho que você não precisa. Mas para o time de base, aquele lá o mais base possível, né? Que a gente trabalha, a engenharia civil, ela trabalha com uma mão de obra bem, bem básica, para falar outra coisa, né? O pessoal tem uma formação bem simples, vamos colocar isso. Muito, né? Bem simples. Então, com esse time de base, você tem sempre que estar se reafirmando. Você tem sempre que estar achando o seu espaço e lutando e fazer com que eles te vejam, assim, como te admirem como engenheira. Entendeu? Se o cara não te admirar e não entender o que você está falando, ele não vai fazer nada que você está pedindo. Olha, eu vou falar pra você que eu tive essa experiência sendo homem. Porque, meu, às vezes você pedia, o cara não fazia. Tem uma hora que você surta, né? E aí, enfim, aí dá ruim. Aí dá ruim, né? Pra falar o que é de fato, né? Mas assim, eu percebo, né? Quer dizer, a gente é muito testado, né? Acho que em qualquer nível, né? Mas eu entendo o que você está dizendo, que às vezes a gente tem uma sociedade que já é muito masculina, né, no certo sentido, em várias coisas. Apesar das mulheres mandarem sempre, porque quando a mulher fala, o homem fica na dele, né? Entendeu? Obedece, né? Então, mas eu entendo o que você diz, porque assim, profissionalmente tem um outro tipo de relação, né? É diferente da relação afetiva que a gente tem e tal. Então, de fato, eu acho que percebo. Mas assim, esse desafio, quer dizer, eu acho que você tirou de letra, se achou, se encontrou profissionalmente, né? Teve até a oportunidade de escolher aí um pouco mais, né, a sua área de atuação. E eu acho assim que gostaria até de ver se tem mais algumas moças aqui que estão nos assistindo, que se gostariam de fazer algum comentário dessa questão, se já sentiu algum tipo de discriminação e tal. Porque assim, eu vou ser sincero contigo, a gente, quando discrimina os outros, a gente não percebe, a gente acha que não está fazendo nada demais, mas quem é discriminado percebe na hora, né? Você saca na hora, né? A hora que você percebe. Aí tem que contornar, né? Tem que sambar e contornar a situação, né? Dá aquela gelada assim, né? Você fala, opa, o que aconteceu, né? Você não percebe o que você falou, mas aí a outra pessoa já muda na hora. É impressionante, né? Você sabe que às vezes até vou em reunião com um condomínio, porque então tem os meninos, os engenheiros que eles fazem a visita dia a dia com o cliente, né? Então, eles que vão na casa do morador e tudo mais. Quando é síndico e tá uma relação harmônica, eles também acabam indo. Quando o negócio começa a pegar fogo, aí eu vou. Então, quando pega fogo, eu vou. Ou quando entra a parte judicial. Porque quando o perito judicial faz algum tipo de... Tem as notificações extrajudiciais que você responde, vai e resolve, se for necessário. E tem, de fato, quando tem justiça, né? Tem perícia. E quando tem essa situação, às vezes você sente esse desconforto, tanto quando você vai com o síndico, né, que às vezes a pessoa não está esperando que vai vir uma mulher olhar o que ele está brigando. Olha só. E quando tem uma perícia também, uma perícia técnica, também você tem que se firmar. Então, porque daí também tem essa mesma questão. Tem duas coisas. Às vezes eles acham que vai vir uma pessoa mais velha, e se acha jovem demais para fazer a perícia, né? Não é uma questão de sexo, homem e mulher, questão de idade. E tem também a parte um pouco de ser mulher, de chegar lá para bater de frente. E que também, pra gente, é uma delícia. Eu acho um desafio ótimo, adoro. Adoro quando tem perícia para ir junto. Que legal. Quer dizer, a perícia que você está comentando é a perícia assim, do ponto de vista interno da empresa para averiguar o que aconteceu, ou é de fato uma perícia do ponto de vista assim, olha, agora Não, vai perito judicial, perito do condomínio, perito da construtora, aí vai para briga. Vai lá para olhar,
para entendi. decidir. Decidir não, né? Porque quem vai decidir é o juiz final, mas cada um vai Sim. defender o seu pedaço, vai defender seu ponto de vista, para depois não pesar tanto da hora que sai a decisão final do juiz, né? Pois é. Mas em geral acho que é assim, né? Quer dizer, o que é certo e de alguma maneira você vai acabar trabalhando. Você tenta minimizar, lógico, pro lado da empresa, isso é óbvio, todo mundo vai É que fazer isso, né? tem coisas que eu acho que são bem razoáveis, e até ó, a Tibério, ela é uma empresa que ela tenta trabalhar o máximo possível dentro do razoável. Tudo que for razoável, tudo que o cara estiver certo, ela vai fazer. Só que hoje, até por uma questão dessa, acho que por ter diminuído tanto o campo de trabalho da engenharia, formou-se muitos pequenos peritos que prestam serviço para o condomínio. Uhum, Então, entendi. a gente tem uma mão de obra grande de pessoas, de engenheiros que se formaram em perícia e vão dar atendimento para condomínio. E aí o cara mistura muito do que é do que é manutenção, do que é erro de construção, e aí ele coloca tudo numa sacola só. O que sai dessa sacola é lucro. Então, a gente Entendi. vai sempre brigar por isso, brigar para não fazer o que é manutenção, né? Não dá para a gente Perfeito. falar em problema de manutenção, né? Perfeito. Não, acho que você tocou num ponto essencial. Quer dizer, o Luiz Henrique, que é perito, né? Então a gente É, já fez duas lives aí, né, nesse tema, porque teve bastante perguntas e a gente acabou marcando uma segunda, né? E, e aí ele coloca, né? Quer dizer, essas circunstâncias são diversas, né? E tanto da parte do perito que é nomeado pelo juiz, quanto da parte do assistente técnico, né? E tal. E aí, no teu caso, você está fazendo o papel, né, da construtora que está sendo acionada e que vai ter é, que resolver de alguma maneira e tal, né? Mas esse ponto que você tocou é importante, né? Porque é um pouco aquilo, né? O Luiz Henrique ele costuma dizer assim, olha, o perito vai lá, por exemplo, para identificar e trazer para o juiz qual que é a situação, né? é, Então, eu acho que essa clareza, né, que o assistente técnico, nesse caso da empresa, não sei como é que vocês trabalham aí, seria até interessante comentar, tem que ter muita clareza na hora de apontar né, as situações, até para o perito judicial não cair, né, porque, num certo sentido, é relativamente fácil você começar a confundir o que foi, como é que chama? Vício oculto, né? Ou o que é, de fato, falta de manutenção. Então, tem que ter muita é. clareza dessas coisas aí. A Tibério tem um perito que ela sempre indica, e a gente vai junto com ele para ajudar a contar um pouco da história, porque você vai, conforme vai passando, você vai vivendo a história daquele prédio, né? Você vai Sim. vivendo toda a história. E tem coisas que você, na hora, você consegue pontuar, ó, isso aqui aconteceu por isso, por isso, por isso. Teve um histórico, né? E tentar para não confundir, exatamente, não chegar a confundir uma informação com a outra. Você chega, tá com o intertravado todo desnivelado, e aí ele fala que tem problema que o problema é a base, né? Não foi feita a base corretamente do intertravado. Aí você mostra, fala, olha, a gente teve tais documentos, a gente informou para ele que ele tinha que fazer manutenção, que a gente tinha que fazer isso. Aí você vai montando um histórico para tentar auxiliar. Isso acontece bastante, né? É uma coisa Perfeito. que tem aumentado. Todos os condomínios vai chegando aos seus 5 anos de garantia, ele Começa. é 4 anos e 11 meses nasce um laudo. Oi, tá bom. Então, quer dizer, na verdade tem mercado também pro outro lado, né? Tem mercado para outro lado. Que daí aí começa a nascer esse laudo para tentar ou estender a garantia, ou tentar arrancar alguma coisa. Aí depende um pouco de quem está na frente, quem é o síndico que está na frente daquele condomínio, como que ele enxerga aquilo, né? Se de fato Entendi. ele está brigando por uma coisa coerente, ou se ele quer só tirar uma lasquinha, né? Pois é coisa de ser humano, a gente já sabe. Olha lá, então, eu tô querendo ver as moças participando aqui, né? Quer dizer, eu não contei quantas moças tem, mas eu até queria que elas pudessem comentar alguma coisa aí né? Mas enfim, agora eu vou aproveitar que o Serginho tá muito animado. Eu entrei na live dele lá e eu cutuquei muita coisa, né? Aí ele agora tá aproveitando também. É o Serginho. Serginho, é o seguinte, então, ele tá colocando aqui, ó. Ah, ele já começa falando um termo que eu não sei se vocês gostam. A mulherada não precisa provar nada, então beleza. Mas assim, já falou que na empresa dele são todas bem-vindas e ele realmente acha a competência fantástica. Isso aí a gente sabe. Então estamos juntos aí, né, Serginho? E aí,
na obra é notável a discriminação, por isso temos o dever de mudar essa visão. Mulheres são extremamente capacitadas e qualificadas, de fato a gente sabe que tem de tudo, né? Mas as mulheres, de fato, como você falou, às vezes tem que provar um pouquinho mais, e principalmente para o pessoal de baixo, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, Rocha, Rafa, deve ser Rafaela, né? Desculpa se eu errar o nome, mas é que eu não tenho o nome completo aqui. Então, eu estou apanhando um pouquinho aqui, só um pouquinho, já vou chegar lá, tá? A Rafa coloca aqui, então, você consegue identificar que existe uma abertura para mulheres assumirem papéis de gestão nas empresas? De um modo geral, né? Quer dizer, qual é a tua experiência aí? Conta para nós, Evelyn. Poxa, tem, mas não tem. Eu mesmo estou numa área de gestão. Mas a Tibério é uma empresa que tem bastante mulher em gestão. A parte de gestão, quase toda a equipe é de mulher lá. Então, é um pouco da característica daquela empresa. Se eu voltar para a outra empresa que eu trabalhava na Gafisa, era menor. Então, assim, tinha, mas bem poucas, quase nenhuma. Tá. Então, acho que é um pouco de perfil para a empresa, não tanto de capacidade. Acho que tem mulheres capacitadas e tem homens capacitados. Todo mundo tem capacidade ali, né? Não importa muito a questão do gênero. Mas eu acho que um pouco o perfil da empresa. Tem empresa que é um perfil um pouco mais masculino e outras não se importam, não faz diferença. É interessante que você falou, a empresa tem um perfil masculino, né? Você sabe que a gente sente que é um movimento universal, vamos falar assim, né? Porque agora a gente está vivendo uma pandemia, né? Que também é universal, mas assim, o movimento que a gente tem, né? De realmente que a Gabriela coloca aqui pra gente. Eu vou aproveitar que é exatamente nesse ponto que eu queria tocar. Igualdade de gênero é um problema no setor e acredita que a discriminação será minimizada quando atingirmos uma igualdade. Existe alguma medida na Tibério para a contratação de mais engenheiras? Essa é uma pergunta bem específica, mas nessa linha que ela está colocando aqui, quer dizer, tem todo o movimento que é universal aí da questão de gênero, né, de uma maneira absolutamente geral, né? E aí sim, assim, parece que as coisas podem se atropelar, né? Mas a gente sabe que também tem a questão dos deficientes físicos, que tem, né, também toda uma legislação de suporte por trás, quer dizer, então assim, de alguma maneira, né, a sociedade e a política, né, geral do Brasil também foi nessa linha de tentar buscar, entrou aí de uma forma geral, né? E acho que as empresas, uma boa parte até se mobilizou para isso. Então, essa questão do perfil, como você coloca, né, eu acho que é uma característica de fato, né? Mas tem movimentos interessantes, né? E aí a pergunta que a Gabi colocou aqui, com relação à sua experiência, né, dentro da empresa, é interessante da gente conhecer como é que de fato, se tem alguma política proposta para isso, ou se é uma coisa realmente natural, né? Isso vale a pena a gente... Eu acho que não tem uma política, não. Acho que foi meio que acontecendo mesmo dentro da empresa, e você vê... tem várias áreas, área de projeto, área de suprimentos, a área de planejamento, e a parte de assistência técnica são todas gestão de mulheres. Então, quer dizer, todas as partes de engenharia têm gestão de mulheres. Porém, lá tem poucas mulheres que trabalham em campo. É um pouco invertido. Tem mais gente na parte de gestão e poucas mulheres que trabalham em campo. Essas outras grandes construtoras, você vê bastante mulher em campo, poucas mulheres na parte de gestão. Então, entendi. Acho que é meio que um movimento e um pouco do perfil da empresa, né? O jeito que a empresa vê, de fato, as engenheiras. Eu acredito que na Tibério eles gostam bastante, por uma questão de organização, por uma questão de lidar com o time de um modo, acho que diferente mesmo, né? E acaba ficando um pouco mais da mulherada na ponta. Pois é, bom, você usa mulherada, então acho que a gente pode usar também, né? Então, mas aí vamos falar da mulherada. Agora... Você colocou a situação, né, homem e mulher, e eu também estou querendo explorar um pouquinho isso, porque você é a primeira, né, engenheira que nós estamos trazendo aqui, então eu estou aproveitando isso aí. Mas, enfim, olha lá. Como é que é a relação, então, entre as engenheiras dentro do contexto, né? Quer dizer, às vezes rola ciúme, quer dizer, é lógico que você não vai dedar nenhuma das suas colegas agora aqui ao vivo, né, que elas estão assistindo também. Mas, assim... No geral, como é que você poderia dizer esse relacionamento, né, feminino quando você está chegando nesse nível assim de gestão e tal? Puxa, lá dentro da empresa mesmo, que eu trabalho, né, eu acho que vai muito bem. A gente trabalha muito em parceria, né? Então, você precisa de alguma coisa relacionada a suprimentos, porque às vezes
comprou um piso, esse piso está fora de linha, aí tem que fazer reunião com a empresa de piso. Então, a pessoa que trabalha lá com suprimentos comigo, que é a Débora, ela é super parceira, ela vai atrás, corre atrás para fazer as coisas comigo que eu preciso de fornecedor. Na parte de planejamento também, que são as duas áreas que eu tenho mais contatos, a Tati, que cuida lá da parte de gestão, né? Ela é bem simples o relacionamento com ela, não tem um problema, não tem um embate entre ego ou dificuldade, nem nada. Que bom. É bem tranquilo, não é ruim. Olha, que ambiente de trabalho bom assim não é fácil de achar não, hein? Olha, muito bom. Não vou fazer muita propaganda, é isso? Mas é verdade, é verdade. Na verdade, aqui a gente está discutindo experiências pessoais e profissionais. Né? Eu acho que é o espaço para isso mesmo. Agora, você vê uma coisa que é difícil? Quando aparece um problema, sei lá, deu um problema numa piscina, numa infiltração de piscina grande. Aí você vai lá para falar com o responsável que era da obra, né? O mestre que era da obra. Aí começa a encrenca. Por quê? Porque você tá pondo o dedo na ferida, na cria daquela pessoa. Aí começa a confusão. Bom, que também não é só uma questão de ser mulher, ou enfim, mas é uma questão de como... É uma questão de você botar o dedo na ferida. Então, assim, deu um problema num registro, no registro geral das unidades. Aí você vai lá falar com o mestre de hidráulica. Ele fica uma onça porque deu errado, né? E vem com um caminhão de melancia em cima de você. Mas, acho que faz parte, né? Faz parte. Tem que ir lá conversar, discutir e arrumar. Tem que arrumar. Não tem muito o que fazer. Mas assim, a gente sabe, né? Relacionamento humano, tá sujeito a tudo, né? Eu acho que transcende essa questão sexista, enfim, gênero, qualquer que seja o nome que se dê atualmente, né? Mas aqui, ó, Renato Bate. Renato, é o Renato da equipe? É o Renato, Renato, rapaz, a gente precisa marcar uma live também, tá? O Renato também participou, então, da equipe que ganhou a primeira vez, né, que a equipe da FEI ganhou o concurso Aparato de Proteção ao Ovo. Era eu, o Renato e o Kleber. Pois é, e o Kleber também, né? O Kleber eu não vi aqui ainda, mas assim, vamos marcar da gente conversar, ver como é que vocês estão aí, tá? Depois outro dia a gente, vamos mantendo contato, ó. Você aí, siga o Curte, tá? Toda quinta-feira, já vou fazer a propaganda, toda quinta-feira, 19 horas, vocês têm lives legais pra caramba, onde a gente tá realmente discutindo, conversando sobre o dia a dia, trocando experiências, né? Dando recados também para quem é mais jovem que tá por aí, né? E a ideia que a gente tem realmente é essa, poder compartilhar essas experiências e a gente se fortalecer também no mercado, né? Ver que tem caminhos, né? Que nada é fácil, que todo mundo tem que batalhar um bocado, um pouco do recado que a gente passa, né? Aqui, e a gente está querendo conversar também, Evelyn. E aí é o seguinte, quer dizer, o pessoal já deu uma participada também, continuamos abertos para mais perguntas, e aí eu não sei, você quer contar alguma coisa bem legal, tal, que eu estou monitorando o nosso tempo aqui para garantir que a gente consegue depois, né, dar um tchau gostoso para todo mundo, encerrar, para gravar o vídeo e a gente conseguir depois assistir à vontade, tá bom? Muito bem. Acho que agora o maior meu e de todo mundo, o maior desafio é trabalhar dentro dessa questão da pandemia, né? Porque, como disse nosso governador, a construção civil tem que continuar. Então, a construção civil continuando, nós estamos trabalhando. E aí você tem que contornar tanto a questão do medo do time, né? Então, você vê que tem um funcionário ou outro que começa a ficar muito desconfortável, começa a entrar em pânico, porque se ele vai trabalhar no prédio, e ele sabe que naquele prédio tem alguém com Covid, começa a dar um pânico na pessoa. Imagino. E ao mesmo tempo, a gente quase não está fazendo atendimento de cliente, mas a gente está fazendo mais atendimento de área comum. É você fazer barulho com todo mundo dentro de casa. Então, eu estou arrumando uma quadra em Santo André, você tem que quebrar toda a quadra antiga com dois marteletes, 8 horas, com todo mundo morando. E o primeiro andar inteirinho ali, né? Aí você tem essa piscina que a gente está fazendo, que é muito grande, tem uma outra que é uma outra área comum muito grande. Cada um dos meus times, cada um está com uma obra bem grande fazendo, e com todo mundo dentro dos apartamentos. Então, vou dizer que está sendo extremamente emocionante, porque a gente está trabalhando muito com a psicologia, Uau.
médio com a engenharia, mais com a psicologia, de contornar o time e contornar os condôminos. Que coisa, hein? Não, mas assim, esse recado é importantíssimo, sabe? Quer dizer, eu acho que vale até a gente conversar um pouco sobre isso, né? Aliás, essa situação eu acho que vai mudar muito a vida de todos nós, né? Eu estou me sentindo assim, né, em várias circunstâncias, eu fico pensando se eu já pus a mão em algum lugar que não podia e o que eu vou fazer, né? Porque a gente lava a mão, mas depois você pensa assim, veio uma dessas aí no WhatsApp, né, que o cara chega lá, lava a mão, aí aperta a torneira, daqui a pouco ele vai lá e lava a mão de novo, aí depois ele vai pôr a mão na maçaneta, lava de novo, aí parece que não tem fim, né? Mas é difícil. Não. No começo o pessoal ficou em pânico, falando que tinha que levar álcool em gel pro campo onde eles estavam trabalhando. Eu falei, gente, vocês estão metendo a mão no cimento, fazendo não sei o quê. Como que vocês vão ficar passando álcool em gel e mexendo na massa e assentando cerâmica? Mas você sabe que coçar o olho com cimento também deve ser não tão bom quanto... Então, se ele manter a higiene mínima para fazer as coisas e não se sujar, tá dentro, né? Tá dentro do esperado, tá dentro do possível. Se bem que, olha, eu acho que vale a pena ainda investigar qual é a ação do cimento no coronavírus. Eu acho que vale a pena. Capaz de resolver todos os problemas, né? Eu tenho uma teoria. A galera tem a mão tão grossa que nem nada pega. O problema é coçar o olho. Índice de contaminados da construção civil está bem baixo, realmente. Ou eles não fazem, ou não fizeram exame, ou está muito baixo. Na empresa não apareceu nenhum funcionário até o momento. Eu acho que assim, até pelo fato de viver com a mão sempre ocupada, e assim, você não fica mais enfiando a mão no olho toda hora, como a maioria das pessoas fazem. Né? Então, acho que já é algo que realmente pode ter mudado aí a cabeça, né, das pessoas. Do meu time não teve ninguém, e que eu saiba da empresa inteira, a empresa hoje deve estar em torno de 1.800 funcionários, mais ou menos, na empresa inteira não teve ninguém. Então, é um bom sinal, né? Parabéns. É um bom sinal. As obras continuam funcionando normalmente, então todas as obras lá não pararam. Então a gente continua trabalhando. Na minha área, um pouco mais reduzido, então trabalhando só em área comum, né? Só quando é emergência na casa de cliente. Mas estamos tentando aí, um belo desafio pra gente, né? Pois é, moça. Olha, tem uma contribuição aqui. Gerson Munhoz, acho que é. Desculpa se não foi esse o nome, depois a gente corrige. Mas todos os engenheiros de canteiro de obra deveriam vivenciar assistência técnica. Isso agrega muito para a vida profissional. Quer dizer, porque assim, vamos pensar, né? Eu tô pegando um pouco o que ele quer colocar, assim, ó, você é apimentado agora, hein? Bom, eu estou trabalhando na produção, eu quero mais fazer o negócio ser entregue na data, ponto. Depois o problema é da assistência técnica, entendeu? Acho que é por aí a ideia, não é? A ideologia de todos é mais ou menos essa, né? A ideia do engenheiro de produção é: vou acabar. Como eu vou acabar? Não sei, vou acabar. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, vou acabar. Quando você passa do engenheiro de produção para a assistência técnica, você começa a ser um pouco mais criterioso e ter um olhar diferente. Você começa a ver que respeitar o tempo de cura das coisas, de todos os materiais, faz toda a diferença. Não é só um papo do professor na faculdade, né? Existe uma lógica. Sabe aquele negócio que vem no pacotinho escrito, tem que ter cura úmida? Tem que ter tantas horas? Aquela coisinha boba, não precisa muito, tô falando muito, assim, tô falando básico, o que vem escrito no rótulo. Faz toda a diferença. Né? É coisa boba mesmo. E aí, quando você vivencia isso, porque você vai entender duas coisas. Primeiro, que você não voltaria lá por pequenas coisas, por pequenos descuidados, né? E segundo, quanto é caro algumas assistências técnicas bobas. Um exemplo de uma assistência técnica muito cara é conduíte entupido. Por que é bobo? É bobo porque é só um fio que não passa. Só que quando que a pessoa vai te chamar? Quando ela já instalou o piso, quando ela já instalou os móveis, quando ela entrou para morar e aí não passa o fio da net. Pois é. E aí você tem que pagar... Tá? Então. Então, pois é. Aí você tem que desmontar a marcenaria, às vezes você tem que pagar o piso, ou às vezes você tem que pagar um laminado, às vezes é piso de madeira. A empresa que eu trabalho, por exemplo, 90% da construção dela é de alvenaria estrutural. Uhum.
Tendo alvenaria estrutural, eu não posso fazer um novo caminho para ele. Eu tenho que Problemas. desmontar tudo, né? Então, esse carinho que eu falo, esse olhar que a gente fala da assistência técnica, se um engenheiro passar pelo menos uma parte da vida dele em assistência técnica, ele vai pensar diferente, ele vai trabalhar diferente. Acho que isso é bem importante. Então o job rotation, né, aquela troca de posições dentro da empresa e tal, então tem também, né? É lógico que isso tem uma série de outras circunstâncias, né? A empresa, ela tem que rodar sempre, não com os melhores naquelas posições, né? Porque algumas coisinhas eles vão estar mexendo em algum momento. Mas acho que é proveitoso realmente a vivência, a experiência, né? Sentir na pele um pouquinho do que é ver o cliente É, insatisfeito, né? pois é. O cliente te ligar e falar assim, olha, meu banheiro caiu a cerâmica inteira. Ai, caramba! Nossa, nem me fala, dá até arrepio. Tá, né? Tá, nem me fala. Bom, deixa eu ver aqui. Educoca 1. Tem uma colocação aqui. Você utiliza algum sistema para controle dos chamados de assistência e monitoramento do prazo de atendimento? Existe um sistema pronto no mercado para auxiliar nesta gestão? Está aqui a colocação dele. Existe sistema pronto, sim. A construtora que eu trabalho não utiliza, né? Eles têm um portal de relacionamento próprio, onde o cliente faz o chamado no portal deles, e toda a gestão é feita dentro do sistema da empresa, né? Até um pouco por aquela característica que a empresa tudo faz dentro de casa, o sistema também é dentro de casa, tudo lá dentro de casa. Mas aí, como que a gente faz, né? Eu faço até uma coisa boba que a gente implantou lá num chamado de cliente. Então, porque o cliente ele faz o chamado no saque, né? Ou via portal, ele vai no portal, registra a reclamação. Quando ele registra a reclamação, sobe para assistência técnica analisar. Ele tem que fazer, uma coisa que a gente faz só analisa o chamado se ele mandar uma foto. Pode ser a foto mais boba possível, ou a foto mais desfocada possível, para tentar evitar uma viagem, para tentar resolver no telefone, né? Se for necessário, sim. Eu ligo para o cliente e tento resolver no telefone. E aí eu agendo uma visita para os meninos e os meninos vão lá fazer a vistoria. E dentro dos nossos chamados, eu coloquei um farolzinho de datas, porque a gente tem uma meta de atendimento de 20 dias, então, se está de 0 a 10 dias, o farolzinho está verde, daquele chamado, senão passa para amarelo e depois passa para o vermelho, para chamar a atenção mesmo, que está se esgotando o prazo. Então, do dia que a pessoa liga até o dia da conclusão final, teria que ser no máximo em 20 dias, corridos. Tá. Quer dizer, já é o padrão que vocês buscam trabalhar, assim, né? Mas tem sistemas que fazem isso pronto no mercado, sim. Aí teria que dar uma procuradinha. Mas também tem aquilo, aí você tem que compra um sistema pronto e você tem que treinar a equipe, né? Então, às vezes a equipe também colaborou na produção do sistema, pode não ser o mais perfeito e tal, mas assim, pelo menos todo mundo sabe qual é a sua posição, como é que funciona, a estrutura da coisa, né? Então são os dois caminhos, eu acho que vale. Mas é uma experiência da Tibério que eu acho muito legal, né? Quer dizer, vocês... eu acredito que a Tibério, ela venha, então, a escolher muito bem, né, a selecionar muito bem os profissionais que ela contrata, porque ela está buscando profissionais que realmente solucionem as coisas e que toquem as coisas adiante. Não simplesmente um feijão com arroz, é assim que eu imagino um pouco, né, pelo que você tem colocado. Eles gostam... A gente sempre leva, por exemplo, a gente fala assim, a gente sempre leva na segunda-feira para reunião com o diretor, tenta levar o problema e já levar um norte de solução. Aí cabe a ele aprovar essa solução ou propor uma outra diferente, porque, além de tudo, né, acho que a questão da assistência técnica, a gente fala que a gente é um grande ralo, né? Porque só vai dinheiro embora, certo? O que você agrega? O que você agrega? Você agrega na tentativa de não errar mais. Você agrega na tentativa de corrigir a conta e na próxima fornada de prédio, né? Nos próximos prédios, não acontecer de novo. As lições aprendidas, né? Porque trazer lucro a gente não traz. Isso, de fato, a gente não traz. Então, a gente tenta procurar uma solução mais econômica possível dentro daquele cenário. De forma direta não traz, né? Mas, assim, é um processo de gestão de qualidade, né? Vamos colocar de uma maneira bem ampla. Sim, com certeza é mostrar o que deu certo e o que deu errado em cada circunstância. Muito legal.
Tudo bem. Acho que é isso, um pouquinho da minha experiência. Se quiser mais eu perguntar. A gente tem 10 minutinhos, agora eu vou fazer uma pergunta assim, né? Você falou são as suas meninas, desculpa agora para É. entrar no pessoal, mas assim, como é que é uma mãe engenheira? Porque Poxa vida. eu não sei, viu? Se a minha mãe tivesse sido engenheira, eu não sei, eu acho que eu teria sofrido. Mas, enfim, né? Você sabe que uma coisa que me marcou bastante, elas tiveram, foi a minha menor, ela teve uma atividade da escola e que você tinha que fazer a profissão da mãe. E aí ela me desenhou com uma colher de pedreiro, um monte de tijolinho, bolinho de areia, e ela falou que a mamãe dela era pedreira, e ela estava felizaça que a mãe dela era pedreira. Que Estava legal! super orgulhosa. E aí desenhou toda fazendo uma parede. Eu achei sensacional, né? Porque da onde vai a cabecinha delas. E aí elas sempre perguntam o que eu faço, onde eu faço. E eu falo para elas, como elas são, hoje elas têm 7, 8 anos, né? Então eu falo para elas que a mamãe conserta prédio. Então na cabeça delas a mamãe conserta prédio. Olha, tá bom, e conserta muito bem, né? Vamos colocar assim, porque pelo que você tem contado, fácil não é não, né? A vida, a gente rala pra É, caramba, mas você é. tá conduzindo muito bem, né? Eu fico muito feliz, viu, Evelyn? Ah, muito obrigada. Tá. Vou dizer que eu tive uma boa base, né? A faculdade deu uma boa base pra gente, né? Isso aí, puxa o É, saco que eu gosto. uma coisa é fato, né? A FEI, ela tem uma característica, eu acho que ela não te dá nada de mão beijada, né? Então ela faz você procurar, você desenvolver. Que nem quando a gente foi atrás de um projeto, a gente estava atrás de uma coisa a mais, a gente estava atrás de um conhecimento mais, né? E acho que a maioria das pessoas que se formam no FEI tem essa característica de querer buscar, de querer procurar, né? Essa característica de investigação, né? Esse olhar de investigação. A gente tenta oferecer, abrir portas, né? Vamos colocar assim. A gente não consegue abrir todas que a gente gostaria, porque a gente também é limitado, né? Mas a gente tenta. Mas eu fico muito feliz, né? Acho que assim, é bom ver que as pessoas estão conduzindo aí a vida e estão, né, tendo seu sucesso profissional, se encontrando no É, mercado, né? Que eu acho que isso é o mais é, importante. A gente contando aqui seu tem pedacinho do sol. isso, né? Porque a gente aqui tem conversado com, né? Estamos ainda num processo de construir, né? Bastante assim uma história aqui, né? Dessas lives, mas a gente já tem visto que cada um encontra o seu caminho, cada um vai encontrando o seu ponto, né? De conforto, no certo sentido, mas também dos desafios que quer vencer. Então, isso deixa a gente bastante feliz. Queria que você pudesse dar um recadinho assim para as engenheiras, as engenheirandas, aquelas que estão no processo também, né? Porque assim, tem um monte delas que vão depois assistir a nossa live, que estão em aula agora, online, e não Muito estão podendo bem. assistir. Então acho que valeria muito a gente aproveitar e temos 8 minutinhos, eu vou controlando o tempo, mas assim, fica à vontade, pode falar, a gente vai trocando Eu mais uma acho- ideia aí. Tá bom. Eu acho que, de modo geral, né, todo mundo tem que tentar se encontrar, né? Se encontrar dentro da engenharia, né? A engenharia civil é uma área muito ampla, tem espaço para tudo, e quando você é estudante, né, quando você está lá ainda estudando, o ideal é você passar por algumas experiências diferentes e tentar não conduzir seu estágio num único lugar, ou que seja num único lugar, mas não em uma única área, porque quando você é estagiário, você consegue vivenciar e experimentar um pouco de cada coisa, né? Então, tentar procurar o que você se encaixa mais. É muito de perfil de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de tocar chão de obra, gosta de ir na obra, tocar peãozada de frente. Tem gente que se sente melhor através de desenvolvimento de projetos. Tem gente que se sente melhor na parte de planejamento e custo. Então, tentar experimentar um pouco de cada coisa para ver onde você se encontra e onde você se sente mais confortável, né? Sim, tem espaço para Eu todos, né? tem espaço para todo mundo, acho que em todas as áreas. E acho que tem que procurar estágio e tentar entrar nessas empresas grandes também, que te dá uma boa visibilidade. Trabalhar um período da sua vida nessas empresas muito grandes te ajuda para você arrumar outros que talvez sejam um pouco mais sua cara, mas ela te dá visibilidade no mercado. Né? Perfeito. Assim como a gente procura uma boa faculdade, a gente procura uma faculdade que dá visibilidade para você. Eu acho que Verdade. um estágio que te dá visibilidade também é importante. Muito legal.
Tem mais algumas colocações aqui. Eu só vou dar um recado para a gente depois não correr no finalzinho do tchau. Então, assim, muito bacana, a gente tá contente. Ainda vamos, né, bater mais um papinho. Mas já vou deixando aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para dar propaganda da minha canequinha. Mas, enfim. Semana que vem a gente vai conversar com o Felipe Cava, tá? Quinta-feira, então, dia 28 é isso, né? Dia 28 às 19 horas, Felipe Cava é um rapaz que adora pavimentação e ele vai falar sobre a marca pessoal. Então, acho que a Evelyn está tocando exatamente num ponto que é você conseguir entender um pouquinho como você é, com o que você gosta e trazer a sua marca, né? Depois no dia 6, vai ser dia 6, é isso? Na outra quinta? É 4, dia 4/6. Aí tem o Sérgio Gussen, vai falar um pouco de empreendedorismo, né? O Serginho também está fazendo lives muito legais, sigam lá, que tá show. Estou gostando bastante também do que ele está propondo lá, com uma outra pegada, né? Não só técnica, bastante social também, então vale muito a pena, gente, é um perfil fantástico. Depois a gente vai ter dia 11/6 o Marco Antônio Portugal. Ele vai trazer para nós uma conversa sobre suprimentos na construção civil, tá vendo, Evelyn? Não é exatamente aquilo que você toca no dia a dia, mas a empresa vai gostar de assistir. Depois, ó, já bota na agenda. E aí nós vamos construindo a agenda mais para frente e a gente vai publicar. Então, depois do Marco, eu vou ver se a gente consegue mais uma engenheira para vir aqui conversar com a gente. Muito que, olha, bem. papo muito gostoso, Evelyn. Ó, se não der tempo da gente falar todas as respostas, então a gente pede desculpas aí. Eu só não vou poder deixar cair, porque senão eu não consigo gravar, tá? Então, olha lá, a Ellen Toniati falou que você é uma profissional exemplar, dedicada e muito paciente. Eu senti um pouquinho de puxação de saco, assim, né? Mas tá bom, tá valendo. Então tá valendo. Irmã que ama irmã é bom. O Renato pergunta aqui qual que é o percentual de assistência técnica disponibilizado pela empresa em relação ao custo da obra. Então, acho que é a questão financeira. E a Renata está colocando aqui que o filho, olha lá, mãe coruja, o filho terminou a FIA ano passado, acabou de conquistar a vaga número 1 na Politécnica de Leiria, em Portugal, fazendo o mestrado lá, pós-graduação, né? E o marido dela, feiano, eu tô dizendo que é o Luiz Henrique que tá nessa parada aí, tá? Muito bom. Então, assim, puxando, né, a sardinha para brasa, é isso aí. E o Renato, de novo, só para entendermos a diferença de uma empresa com mão de obra própria para uma empresa que terceiriza tudo. Então, acho que um comentário geral, Evelyn, que está no finalzinho. E aí, se por acaso eu tiver para cair, eu já vou dar um tchau e eu vou pedir desculpas, mas aí eu vou ter que realmente encerrar para não perder a gravação do vídeo, tá bom? O que você comenta para nós, então, minha querida? Não, da pergunta do Renato, só saindo bem rapidinho, hoje eles não têm um valor fixo de assistência técnica de obra para assistência técnica. Por que não tem esse custo? Porque desde que eu entrei que a gente começou a fazer quanto custa assistência técnica. Até então eles não tinham essa análise de custo mensal de assistência técnica, não tinha esse controle. Então a gente está construindo ainda uma história. A ideia é construir uma história completa de 5 anos, então um prédio que dê 5 anos de garantia, para você começar a medir qual é a porcentagem e quanto que a gente tem que tentar economizar em cima dessa porcentagem. Então, a gente está numa construção ainda de dados. Bacana. Então, não tem isso ainda fechado. Muito legal. E a outra pergunta dele, não lembro. Ele fez um comentário que seria complementando, né, só para entender a diferença de uma empresa que terceiriza e a empresa que realmente toca as coisas por si, né, quer dizer, com a equipe própria, coisa e tal. Mas aí você acabou de dizer que você está construindo ainda esse número, né, então tá isso. Aí. Mas é um número bacana, né, um número que, assim, depois vira artigo, tá, essas coisas, porque a gente poder vira artigo, tá, na minha vida, Mas assim, Evelyn, então manda o teu recado para o pessoal que está assistindo. Olha, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. Fiquei um pouco nervosa, porque não estou acostumada com essas coisas, né? A gente não está acostumado a se expor desse jeito. Mas eu agradeço muito pelo convite, sou muito grata à faculdade em si, né? Pela minha formação. E queria dizer para a turma toda aí que ainda está estudando, que ainda está se formando, que aproveite esse momento, que é um momento tão gostoso, né, de estudar, de formar, de procurar informação, de tentar se descobrir, né, como profissional. Boa sorte para todos. É isso aí, isso que a gente deseja para todos. E para ajudar,
né? Não só para quem ainda está estudando, mas para quem também está no mercado e está passando, né, pelas situações que nós Ah, estamos é, vivendo todos. também. Vamos assistir às nossas lives toda quinta-feira às 19 horas, porque aqui a gente vai trocar ideias e vocês vão se sentir reavivados Muito para bem. poder tocar a vida. Gente, Muito beijo, estou bem. encerrando. Tchau, Beijo. tchau, Evelyn. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau.